Olá, pessoal do YouTube. Estamos de volta aqui para mais uma gravação, né? A proposta que eu fiz para esse ano é a gente tentar gravar um filme a cada 2 meses, né? Você tá ficando corrida a vida, né? E eu escolhi o próximo filme que estava até no cinema, a gente esperou um pouquinho, né, para o pessoal ver, teve uma bilheteria bem grande, né? Que é o Divertidamente 2, né? Inside Out 2, né? E eu convidei a doutora Danusa, que é psiquiatra, né? Para quem já acompanha o canal, ela que gravou comigo o Divertidamente um lá atrás, logo quando o canal começou, né? Aí eu até sugiro para quem não assistiu, acho que o primeiro vídeo, né? O primeiro filme também, assistir o primeiro filme, depois vai lá no canal, no nosso canal, assiste, para a gente poder dar seguimento, né? Que o 2 é continuação do primeiro, né? Eu queria agradecer, Danusa, novamente, né, pelo seu tempo, por dedicar aqui ao canal, né? A gente gravou o primeiro vídeo, foi bem bacana, né? E fala mais um pouquinho, né? Eu acho que daquela época para hoje aconteceu muita coisa, você já está trabalhando Sim, em outra cidade, né? sim, Fala um sim. pouquinho. Obrigada, Leandro, pelo convite novamente. Gosto muito de questões de divulgação científica, de alguma forma, né? Que a gente fala um pouquinho de saúde mental e de uma forma mais lúdica. Adoro filmes, acho que é importante demais, é uma maneira muito bacana da gente divulgar um pouco de saúde mental de uma forma mais coerente e de uma forma também mais com bastante cuidado também, né? Então, eu acho importante isso. Então eu sou Danusa, sou psiquiatra da infância e da adolescência, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e em sexologia clínica também. E aí atuo aqui agora, né, agora eu estou morando em Uberaba e atuo aqui no HC da UFTM, né, com a residência, com acadêmicos, então a gente está sempre conversando. Atuo agora também com muitas crianças, né, a gente tem um ambulatório no HC de infância e adolescência que é recente, e eu já citei acho que pelo menos umas 40 vezes esse filme, porque eu gosto bastante mesmo na clínica, eu acho que ajuda bastante. E é isso, né, é um filme que demorou muitos anos para sair o segundo, né, assim, no filme não passam muitos anos, acho que se passam 3, Uhum. 4, mas demoraram muitos para surgir aí um segundo filme. Eu acho que não tem um filme melhor para falar sobre emoções, para falar sobre saúde mental, para falar sobre conversa, né, atendimento com infância, mas também com adultos, né, e de uma maneira lúdica, mas eu acho que uma maneira muito bem pensada. O filme não é nada, acho que não tem nada ali que é por acaso, né, acho que tudo tem um porquê do ser, assim, e isso é Uhum. muito bacana. Não, beleza, vamos começar, né? Porque é muito tema, a gente já fala com o Muito, pessoal. muito. A gente teve que filtrar, né? Enfim, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre a sinopse, né? Assim, a gente sempre lembra que tem spoiler, então assim, assistam o É, filme primeiro, senão a gente vai acabar contando alguma coisa e a pessoa às vezes vai, né, ficar chateada, né? Mas vamos lá, Divertidamente 2, né? Um filme que volta a entrar na mente da garota, adolescente Riley, né? No momento em que a sala de comando passa por uma repentina demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado, né? Novas emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, que há muito tempo comandam uma operação de sucesso, não sabem ao certo como se sente quando a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha chegam, né? Aqui já vai dar um spoiler de novas emoções, de sentimentos chegando, né, assim, na cabecinha dela, né. É... eu queria começar falando sobre até o título, né, eu acho que tem muita gente que critica a tradução dos filmes para o Brasil, né, assim, a gente tem essa questão, porque Inside Out, que é o título original, significa de dentro para fora, que é uhum, justamente o que está acontecendo ali, né, uhum. um funcionamento psíquico ali interno que repercute no nosso comportamento externamente, né? E a tradução ficou meio assim, meio bem infantil, né? Assim, Sim, divertidamente, é uma mente divertida
Hum. Quem assistiu o primeiro e o segundo filme viu que não Questões teve muito complexas são ditas muito, aí. né, muita questões sérias, né? Não tem às vezes muita coisa de divertida assim, né? É Uhum, raro realmente os momentos ali que a gente vê aquela alegria, aquela coisa, né? É um uhum. drama, são dois filmes dramáticos, eu acho assim, né? Sim, sim. Né? E, assim, esse segundo que eu acho que começa a trazer essas emoções mais, adolescentes, mais intensas, é ainda mais difícil, né, assim, tem até várias questões de pessoas que entraram mesmo, né, se viram quase que como gatilho às cenas, então eu já ouvi isso, né. E algumas cenas quase que foram como um gatilho, principalmente as com relação à ansiedade, que é uma coisa que a gente vai falar muito isso, Muito. né, que é um sintoma importante, né, e as pessoas, já veem como um adoecimento e não é bem assim, mas realmente, né, eu acho que o título é muito não traduz tanto essa complexidade, apesar de eu acreditar que seja um título para trazer uma leveza, né, e tudo isso, e ficam as emoções engraçadas, mas realmente essa questão de colocar, de pensar que é algo dentro de você, e é um pouco até muito, é um modo muito diferente de ver de como a gente estava acostumado a retratar, por exemplo, muitos filmes já falaram sobre a mente, o que que era? Era um computador, muitas vezes, que controlava a mente. Dessa vez não, são as nossas emoções, né. As nossas, o que a gente sente é que nos controla, não tem um computador que é o cérebro, essa coisa toda objetiva, Racional, e né? é racional, e é muito legal, né. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente fica com uma coisa meio de senso comum, que o cérebro é racional e o coração é emocional, né, a gente tem uma lógica dessa de senso comum e a gente sabe que não, o cérebro é que é responsável. Então é muito interessante essa coisa de colocar um computador nessa coisa racional, mas com emoções que são totalmente intensas, emotivas, né, Imprevisível, né? imprevisíveis, ótima palavra era essa que eu estava buscando, imprevisíveis para ter esse controle desse cérebro. Então, assim, talvez realmente não consiga passar essa complexidade que o filme consegue colocar de uma forma tão lúdica, mas tão sem perder essa importância, né, de Uhum. entender que nós temos emoções que são imprevisíveis, mas que vão dar uma certa previsibilidade no contexto e vai controlar esse cérebro, né, essa máquina que seria ali, né. Muito muito Uhum. bacana isso. Vamos falar um pouquinho, eu coloquei de forma bem resumida como é que seria o funcionamento psíquico, o que que a gente chama de Uhum, psicológico, né? Então, eu uhum, comecei separando dois mundos. A gente teria um mundo externo, que é aquilo que uhum, os nossos órgãos sensoriais captam, né? Nosso olho, nosso ouvido, uhum, nosso nariz, boca e o tato, né? uhum, E que toca um objeto, toca uma pessoa, eu escuto alguém, eu escuto um passarinho, uhum, eu reajo a algum perigo, né? Ou vou atrás de alimento, de água, enfim, tem esse mundo uhum, externo e tem esse mundo interno que é esse inside aí, né? Essa parte inside que a gente tem uma parte inconsciente que a gente não tem acesso, que a gente sente coisas, vem pensamentos de forma às vezes aleatória, então que a gente não, né, não sabe de onde que vem, né? Então, de uhum. forma bem didática, bem simples, e vamos começar com essa divisão, né? O mundo interno e o mundo externo, e a gente tentando um equilíbrio Uhum, entre esses dois mundos, né? Ora o mundo externo muda, a gente uhum. pode perder alguém, a gente pode ter Isso, uma frustração, né? Uma expectativa frustrada, e o mundo interno tem que tentar correr atrás e compensar, e vice-versa, né? sim. A gente pode começar, né? Então eu até coloquei um desenho aqui, né, pra gente falar. Então tá lá, a pessoa já com os rainhos ali Uhum, representando o estresse, né? Que é desse uhum. encontro, desse atrito entre o mundo interno e externo. Para complicar o ser humano tem a complicar e não, né? Vai depender do ponto de vista. A gente tem uma memória, Complexificar talvez, né. a gente tem uma memória muito vívida e a gente tem Uhum. uma imaginação também muito vívida, que é diferente dos outros animais, que mistura tudo isso, né? O passado, o agora e o futuro. Isso. Mistura isso tudo, gera estresse, gera, enfim, N pensamentos e N emoções complexas, igual você falou. E a resultante disso é gerado um comportamento, né? Que é uma ação. O que que eu faço frente a isso, né? Sim, Eu vou brigar, eu vou conversar, eu vou xingar, eu vou fugir, né? sim. Assim.
A nossa ideia é isso, né, que a gente, frente a uma situação estressora, frente a um ambiente ou alguma demanda ambiental, a gente teria um impulso, uma emoção, alguma questão que viria e é instantânea. E eu gosto dessa ideia que é assim, eu sempre falo, as emoções não são boas ou más, elas existem. Eu gosto de usar a palavra de que ela é desconfortável às vezes de sentir, então, por exemplo, é muito mais confortável sentir alegria do que medo, mas ambos são tão importantes na nossa vida e têm um funcionamento e uma necessidade tão importante. E aí a gente não adianta não sentir, que talvez seja uma das grandes, questões que a gente traz, assim, e às vezes quando na clínica com crianças, mas eu acredito que na de adulto também, assim, aparece, que é esse não posso sentir raiva, ou não posso sentir medo, ou não posso, não adianta. Isso vai vir das nossas emoções, do nosso da história que a gente já vivenciou, de como que o nosso cérebro se coloca naquelas situações. Algumas pessoas não vão assustar, outras vão assustar, ou umas vão sentir medo, outra não. Essa reação não é controlável, não está sob o nosso controle. O que nós vamos conseguir controlar, e às vezes é onde que a gente vai precisar inicialmente, em algum contexto, colocar uma barra, é no comportamento. Eu senti isso, agora o que eu vou fazer com isso, né, que é o mais importante, assim, da gente, pelo menos é o que vai vincular. A gente sabe que alguns tratamentos depois a gente consegue até não sentir tão intensamente aquela emoção, a não ficar sempre com tanta raiva ou tentar entender por que eu estou com tanta raiva naquela situação, mas a emoção ela é inata, ela vai aparecer, né, assim, ela vai aparecer naquele momento de acordo com as minhas vivências, com as experiências que eu tive, com as interpretações que eu faço, e ela é muito instantânea, que eu acho que isso fica muito claro no filme, né. Uhum, E outra coisa muito maravilhosa é entender a importância de cada uma das emoções. Eu acho que uhum. quando a gente Não fez aquele falar. primeiro vídeo, a gente trouxe isso, né, de dizer as importâncias, mas é isso, assim, às vezes o comportamento é onde eu vou conseguir ter alguma baliza, onde que eu vou conseguir não, você colocou os coleguinhas brigando, eu vou conseguir não brigar, né. Eu posso ficar com raiva do coleguinha, é o que eu sempre digo para os crianças, eu não posso dar um soco nele, porque eu estou com raiva, né, mas eu posso ficar com raiva dele. Uhum, Então eu acho que isso é muito importante, a gente entender que até a nossa ação tem um monte de coisas que estão acontecendo. Como eu vou interpretar aquele estímulo, o meu estado de humor inicial, como é que eu vou receber aquele estímulo, qual emoção eu vou ter e o que que eu vou fazer com essa emoção, né. Tem muitas complexidades aí até a gente, eh, resultar no comportamento. uhum. Vamos começar já definindo então emoção, né? Eu coloquei até a etimologia, né? Que deriva de Uhum. emovere, né? Que significa mover de dentro para fora, né? Olha que interessante, que é justamente o inside out, né? Mover de dentro para Sim. fora, né? Podemos dizer que é um modo de comunicar os nossos mais importantes estados e necessidades internos, né? Hoje o ser humano fala, né? Mas a gente evoluiu de outros animais. Os outros animais eles não têm essa comunicação tão elaborada, né? E eles reagem só com emoção, né? A Uhum. raiva ali, um olha no rosto do outro, um consegue ler que o outro está com raiva, está com medo, e Uhum. tem uma comunicação emocional ali, e eles reagem frente àquilo, né? Ou seja, o mundo Só reagem, só né, não reagem, pensam, não exatamente, verbalizam sobre as coisas, somente reagem à exatamente, né? emoção. Eu estou sugerindo esse Robert Plutchik, eu não sei se fala dessa forma, né? Mas em 1980 ele estudou muito, né? Sobre as emoções, ele trouxe a roda das emoções. Eu estou colocando só um pedacinho dela aqui, né? Uhum. Ele coloca como nós temos 8 emoções básicas, né? A gente até chegou no primeiro filme fazer essa crítica que só tinha 5 emoções, né? Então Sim. ficou meio ali A teoria nova a descalibrado. gente fala pelo menos de 6, né, assim, que faltaria no primeiro filme a surpresa, né, que Uhum, até em algumas coisas que eles falam é engraçado, aparece o tédio agora, que seria meio que o par oposto da surpresa, mas não aparece a surpresa uhum. em nenhum momento, né. Pois é. Fica o medo ali fazendo um pouco um papel disso, né? Sim, Misturado, sim. enfim, Uhum. né? Mas aí eu coloquei aqui, né? Então a gente teria pares, né? Vamos colocar aqui os Uhum. parzinhos lá. Isso. Raiva com medo seria um parzinho. Sim. Alegria e tristeza tem os dois, né? A raiva e o medo também tem. E o nojo estava faltando, que seria a confiança, que seria o contrário, né? Uhum. E a surpresa com a expectativa, né?
A Uhum, expectativa, a gente vai falar um pouquinho, que aí a partir dela deriva a ansiedade, né? Que eu estou sim. esperando algo lá da frente, né? Mas a Uhum, gente já, nessa figura que eu coloquei explicando cada emoção, a gente pode falar que é um sensor, vamos colocar um alarme, né? Então a exatamente. gente tem que olhar nossas emoções como um alarme. Então vamos pensar uma casa que tem um alarme. Se o alarme dispara, é porque provavelmente alguém invadiu essa casa, né? Uhum, O dono da casa vai ficar com raiva, vai ficar triste por ter, né, alguém entrado na casa, né? Mas pensa em quem instalou o alarme. Ele deve ficar até feliz, assim, no sentido, poxa, o meu alarme funcionou, né? Eu consegui avisar a pessoa, proteger, né? né, de alguma Cumprir meu forma. papel, né? Assim, né? Olha que interessante. Então a gente tem que, dependendo da forma que a gente avalia as emoções, pode ter essa conotação negativa ou positiva, né? O que eu acho ruim é que você já comentou, né, Danusa? Por exemplo, eu estou vivenciando uma situação triste, né? O filme mostra isso, né? Se a gente tivesse alguma coisa para inverter isso, não ficaria equilibrado ali, né? Não ficaria congruente, vamos colocar a vida, né? Aham. O não sentir não é algo natural, né, assim, não sentir até porque é isso, a emoção, como você colocou os objetivos, ela tem uma função protetiva, né, assim como um alarme de carro, ela tem uma função, ela pode não ser confortável. Incomoda aquele barulho, né, tal. Exatamente, mas ela tem uma função, um papel, né, assim, talvez a raiva, que seja uma das emoções mais malquistas, né, assim, de pelo menos para o outro, né. E aí as crianças às vezes chegam: "Ai, é porque o meu problema é que eu sinto raiva demais", assim. E na verdade é uma das emoções mais importantes, né, porque é um aviso de que alguma situação é injusta, que alguma situação é desconfortável, de que aquela situação pode causar e é inclusive um alarme para nós agirmos, né, A assim, para nós energia agirmos vem frente às daí, né? situações que são, de alguma forma não nos fazem bem, né. E é importante que a gente tenha. Quantas questões que nos preocupam na clínica vêm dessa apatia, do não sentir, né, e às vezes é uma coisa tão desconfortável o não sentir nada, né. E Uhum, aí é uma coisa que preocupa inclusive, diz mais de um adoecimento, né, porque as emoções são importantes. Elas servem, né, para não para nos avisar que algo não está legal, né, nessa situação. uhum. A gente pega, eu coloquei aqui, né? Raiva para lutar contra problemas, o medo para nos proteger do perigo, a alegria, lembrar do que é importante, do que a gente gosta, a tristeza, nos conectar com quem a gente É, ama, o né? finalzinho do primeiro Do filme, primeiro né. filme, né? O nojo é para rejeitar o que eu não quero, que não é saudável, né? A confiança Uhum, para me conectar com quem me ajuda, uhum, expectativa para olhar o futuro e tentar planejar, que é o que a ansiedade fez nesse filme, né? Ficou exatamente. frenética ali. E a surpresa para nos focar em novas situações, né? Pra trazer o alarme: "Ó, essa situação é nova, não Acorda, opa, conheço". vamos focar aqui, né? Então Uhum, cada uma tem a sua função e o bacana é ver no final do filme elas trabalhando ali de forma harmônica, né? sim. Aquela coisa assim, né? Vamos falar então da puberdade, que eu acho que é o que começa ali a. Ótimo, que é o ponto de partida para o filme Tava tudo principalmente, né. bem, né? Elas estão naquela cena que elas estão, as emoções básicas estavam até dormindo, cada um na sua beliche ali, no seu, né? Aí fica barulhão e entra o pessoal da obra, né? A Quebrando obra. tudo, desestruturando, né? É. É uma cena assim bem didática do que acontece mesmo, né? Assim, Sim. hormônios sendo liberado, aquela confusão, É. Tem até uma comandos. cena no início que a Riley tá crescendo e uma roupa não serve nela, e aí Uhum, ela e é uma roupa meio colorida, meio que não tem uma cor definida, que é uma coisa meio, tipo essas artes mais abstratas. Eu acho que aí é onde começa, fala, é meio que uma mistura, é uma bagunça, as emoções vão estar meio coladas ali, não vai ser tão fácil de definir, e talvez quando a gente atenda adolescentes é a primeira frase: "Não sei o que eu tô sentindo", uhum. porque é tudo novo. E elas vêm com muita a alegria vem com muita alegria, a tristeza vem com muita Os tristeza. Então é excessos. tudo muito junto, né. Uma querendo ter uma força ali maior, né? Aquela coisa, né?
E o Uhum. corpo, a gente não vai entrar aqui, né? Mas assim, não tem nem o que se fala, a quantidade de alteração corporal, né? Crescimento de pelo, a questão genital cresce, enfim, É, a às vezes tem esse voz. senso comum que a puberdade, né, a puberdade não, né, a adolescência, a aborrecência, mas é muito difícil ser adolescente, né, acho que a gente pode buscar na nossa vida o quanto que foi difícil, e realmente ser adolescente é muito não saber o que está sentindo, é ter muitas mudanças físicas, emocionais, eh, não saber lidar com aquilo ali que está aparecendo, né, então é realmente muito complexo esse momento, né, e a marca disso é a puberdade, mas é isso, não dá para jogar o botão fora como ela faz lá, né, Uhum. porque não dá para Não vai você tirar. funcionar. E o tempo, né? O ser humano, por ser tão complexo, o tempo que leva para esse processo, né? A cena que eles entram na obra, ela tá dormindo. Então é como se fosse, né? O cérebro, quando a gente está dormindo, vamos trabalhar aí, né? Vamos mexer porque vai incomodar menos, né? Aí ela acorda, aí o pessoal para as obras, né? Mas a bagunça continua e a vida tem que continuar, que é igual quando a gente faz uma obra em casa, né? O pedreiro tá ali fazendo a parte dele, na hora que eles vão embora, a gente dá uma limpada ali só para conseguir dormir, a poeira baixar, Sim. né? E ela acorda já brava com a mãe, xingando, hora chora, hora ri, aquela Exatamente, que é confusão, essa coisa né? da intensidade, né, assim, eles apertam um botãozinho pequenininho Ela e e tenta, a e o né? E e o negócio é e o exagerado. negócio é amplificado, porque parece isso mesmo, eu achei muito perspicaz essa maneira do tipo, tudo é muito intenso, tudo é amplificado. E os pais, eu acho que fica a dica, né? Eles, olha, você lembra, e essa hora ia chegar, então vamos focar no nosso plano de ter paciência, né? Exatamente, que bom, né, que bom que eles são Deu pais, essa assim. dica, né? É. Vamos falar um pouquinho sobre a parte do desenvolvimento psíquico, né, Danus? A gente escolheu o Eric Erickson, né? Uhum. Porque ele trabalha com essa questão. A gente não vai falar de crescimento, porque crescimento tem a ver com o corpo biológico. A gente vai falar de Isso. desenvolvimento, que é a parte vamos falar, a parte psicossocial, que é o foco dele, né? Então a Uhum. personalidade se desenvolve em uma série de estágios, isso na teoria dele, né? Assim, algumas Uhum. pessoas acreditam, outras não. Dá para fazer crítica de tudo, porque é uma área que a gente nunca consegue provar nada, né? A gente Exatamente. tenta ver ali, tenta pegar as ideias desses pesquisadores e a gente trabalha com isso, né? Em cada estágio, as pessoas experimentam um conflito que serve como um ponto de virada para o próximo passo, né? Se não conseguirem lidar eficazmente com esses conflitos, podem não desenvolver as habilidades essenciais necessárias para um forte senso de identidade, né? O primeiro, né, que iria do 0 ao 18 meses, ele coloca aqui de um lado a confiança e de outro lado a desconfiança, né? E quando a pessoa consegue superar, a gente teria a esperança, né? Aqui é a questão da psicose que a gente vê, não é? A paranoia, né? Os psicanalistas trabalham com essa ideia que seria uma fase bem É, uma inicial, fase né? que não se conseguiria, né, caso não tivesse esse sucesso de desenvolvimento, né, um senso de si muito próprio, saísse um pouco daquela coisa da infância extremamente agarrada, é como se não tivesse feito isso de uma forma tão, com um resultado tão positivo, né. E é isso, assim, o Eric coloca essa coisa como estágios, mas a gente também pensa que isso é muito cíclico, né, que uma coisa a gente ele coloca muito isso nessa questão de pensar em mais didática, né, mas a gente Uhum. vai vendo que a gente não é que a gente consegue superar exatamente uma fase, né, a gente vai sempre fazendo uma coisa muito mais cíclica de voltar e rever e dar conta daquilo e elabora mais um pouquinho, né, essas fases não são tão starts, assim, né, que a gente Uhum. consiga parar uma e já apertar o próximo, né, mas que realmente a gente vai precisando elaborar algumas coisas e quando isso não é tão bem elaborado, quando a gente não tem essa facilidade, a gente não tem tanta, uma competência tão boa para alguma habilidade, a gente vai faltar isso na próxima, né. A gente sempre fala isso, que uma criança que às vezes não está conseguindo controlar as emoções, qual que é a habilidade que ela não tem? Ela está sendo agressiva, qual é a habilidade que ela não adquiriu ainda, que ela precisaria ter adquirido para não se manifestar dessa forma? Então a gente Uhum. fala muito disso, né, que às vezes são habilidades que a gente não conseguiu
passar para a próxima fase, né, e talvez a gente tenha que voltar novamente para tentar, adquirir aquilo ali naquele momento. E uma coisa que a saúde mental ela não consegue responder é como fazer isso, né? A gente coloca, Exatamente, tá, mas como é que a gente ganha confiança? Como é que a exatamente. gente cria esperança? A gente não tem noção, né? É, a gente tem algumas ideias, a gente estuda Né? ambientes, a gente avalia como que né, é o melhor ambiente possível, mas a gente não tem garantia de nada, que nem nesse Uhum. melhor, ambiente possível, na melhor condição possível, com as melhores ferramentas, isso daria completamente certo. Estudar filhos, né? Famílias, às vezes, o mesmo pai, mesma mãe, uma escadinha, né? 9, 8, 7 anos e às Exatamente. vezes não deu certo e os outros dois deu. Como é que explica, né? É É, um teve alguma complicado, dificuldade que outros não tiveram, e aí a né? gente vai pensar: "Nossa, a parentalidade, ainda que sejam com os mesmos pais, não é a mesma parentalidade para todos", então a gente tem muitas Muita. questões que nós ficamos ainda no modo de espectadores ali, ou a gente vai fazendo alguma avaliação, mas a gente não tem realmente essa Aham, garantia, né, sim. É. de seguir roteiro. A segunda fase, então, seria do 18 meses a 3 anos, que é autonomia versus vergonha. Quando a pessoa supera, vai para, ela tem força de vontade, então ela consegue ir lá, né? Enfim. Uhum. A terceira iniciativa versus culpa, que estaria entre 18 meses e 5 anos, né? A Riley, a gente viu que ela passou por algumas aqui, né? Talvez Sim. até a próxima. Seria essa, eu acho mesmo, né? Dos 5 anos. Sim, que E mostrava a culpa, né, que ela Uhum. devolvia o brinquedinho quando a mãe pegou uma coisa da mãe, ela devolvia. Então, assim, tinham várias coisas que mostravam isso, assim, Esse dela. desenvolvimento, né? É, Depois a quarta, diligência versus inferioridade, né? De 6 a 11 anos. Aí vem a competência, que é aquela, não, eu consigo fazer, deixa eu fazer que eu sei nessa fase, né? autoeficácia, né, de conseguir dar conta. E aí entra uma grande questão, porque às vezes é muito para a criança se desenvolver competência, ela tem que também estar na prática, né, e muitas vezes há entre os cuidadores muita dificuldade de desenvolver essa autonomia na criança, porque ela precisa fazer para adquirir confiança que consegue fazer Uhum, e aprender a fazer de uma forma adequada qualquer tipo de habilidade. E às vezes a gente encontra muita dificuldade que, ele não consegue ainda fazer isso, mas ele é dada a ele autonomia para que aquela criança faça isso, que ela desenvolva essa habilidade, que ela se sinta competente. Então, porque às vezes é isso, né, ela não vai uhum, desenvolver isso da noite por dia, é a partir das tentativas, das elaborações, das falhas, é que ela vai conseguir uhum, completar isso de uma forma adequada, né, com facilidade, assim. uhum. Aqui eu acho que a dica não é 8 nem 80, né? Porque o que ele fala é esse equilíbrio ali, né? Porque às vezes você vai Exatamente. chamar a atenção de alguma mãe e falar, ó, deixa ele fazer. Tem mãe que apela, como assim? Aí ele faz qualquer coisa? É para colocar fogo? É para deixar? Né? Ou seja, a mãe Tem sido deslocou. a nosso conflito hoje em dia, no cuidado, é essa questão que a gente coloca, né, da não violência, da do afeto e tudo isso, e as pessoas esquecem que as crianças precisam de um nível de autoridade, não de autoritarismo, mas elas precisam de não, elas precisam de limites muito claros, muito certos, inclusive para desenvolver competências, até onde ela pode ir, porque isso é muito importante. E às vezes entra numa dificuldade, às vezes, de achar o limite correto, que é isso, né, que o Eric coloca, Uhum, assim, precisa ter limite, precisa ter uma balança. uhum, E aí entre uma coisa de certa, entre a permissividade e a autoridade, tem muita assertividade que a gente precisa trabalhar, de ter limites, de ter regras muito claras, não é sem regras, que uhum, as regras sejam claras e e e através de um cuidado mais empático, mas precisa se ter, né, porque também não vai conseguir desenvolver esse senso de si, senso do outro, sem saber quais são os limites que tem nas relações humanas. Aí que vem aquela questão, assim, né, de um lado a negligência, né, e do outro o excesso de O excesso de cobrança, cobrança. né. Mães que trabalham, por exemplo, às vezes não estão presentes, aí quem está exercendo esse papel? Então é um dilema muito sério, assim, eu acho, né. Mas o Sim, que que eu costumo falar? Olha, se você chega e tem 2 horas para ficar com seu filho, é para ficar com ele mesmo, né. Deixa as panelas para um lado, as vassouras, deixa tudo
dedica ali de conversar, de escutar, né, de falar, é bem complicado, sabe? Hum, Conciliar, né? O sim. sexto, intimidade. Ah, o quinto, né? Identidade e confusão. Aí entra a lealdade e a fidelidade, que é justamente o do filme, né? Ela Uhum. tá buscando a identidade dela, a adolescência é isso, né? Sai pra lá, Hum. mãe, sai pra lá, pai, para, Nossa, e né? aquela cena em que eu acho muito legal que a Alegria, logo no comecinho, fala assim: "Ah, a ilhazinha da família", que a ilha tá Não pequenininha, tem mas até. ela existe lá. É. E aí eu sempre reforço isso com os pais, que é uma coisa que eles trazem: "Meu filho não conversa mais comigo. Meu filho não me conta nada. O meu filho", e é claro que se a gente desenvolve isso na infância, ele vai chegar com uma certa abertura, mas é completamente normal que os adolescentes Uhum, tenham um distanciamento da família em alguma hora. É a hora dele realmente: "Não quero mais nada. Tudo que a família disser, eu vou fazer exatamente o contrário", que é assim, é confortável isso? Não é. Eu sei para os pais que não é, mas às vezes é o saudável. E o filho se desvencilha. Depois ele vai achar o seu limite, o seu momento, mas é o momento dele se afastar. Da ilha da família fica um pouquinho menor. Ela vai existir, mas ela vai estar menor, porque as amizades ficam muito maiores. uhum, E quando o adolescente não faz isso, que ele ainda está totalmente vinculado à família, ele não tem pares, né, e esses pares podem ser amigos, podem começar algum início de relacionamento, alguma coisa nesse sentido, é muito mais preocupante. A criança não está dando conta de mudar, de diminuir a ilhazinha da família e começar a ter a ilha da amizade, né, que ela começa a ficar bem grandona lá no filme e a ilha da família pequenininha lá, porque é isso, não que diminua a importância, mas é muito comum que os adolescentes se voltem para os amigos, achem pertencimento, busquem pertencimento, falem a famosa frase: "O meu amigo é a única pessoa que me entende no mundo, é meu amigo que conhece de mim, ele sabe tudo de mim". Não é confortável para os pais escutarem, mas isso pode estar dentro de uma normalidade completamente saudável para as uhum. crianças e para os É. adolescentes, né. O que eu sempre penso, o que eu falo é o seguinte, o nosso corpo ele é pré-histórico, né? A nossa psicossocial é Uhum. recente, né? Mas o que que será que a mãe natureza quis com isso lá atrás, não é? Naquela época a gente morria muito cedo, né? Então, será que a mãe natureza falou, olha, arruma uns amigos aí que seu pai e mãe vai Não, você não fica morrer, você sozinho. não fica sozinho, então, né? Porque os animais são assim mesmo, né? É muito Vai construindo rapidinho outros laços, e outros segue a vínculos, né. vida, né? Então a gente que tem que repensar essa questão, né? Para ter isso que É, você falou que é saudável, não é exatamente. gostoso de sentir Não é. nesse mundo que a gente vive, que a gente, né? O pai. É, que às vezes os pais têm poucos filhos, eles não estão para morrer, eles estão muito jovens ainda e querem participar ativamente da 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 educação e querem estar com jovens e querem saber dos jovens e, assim, os jovens não querem compartilhar, eles têm outros vínculos. Na maioria das vezes isso é muito saudável. Assim, a Uhum, gente e os pais é que vão ter que aprender a lidar com esse desconforto, né, e descobrir outras coisas quando o adolescente já não precisa mais deles, e é bom uhum, que eles não precisem. Em uhum. outro momento vai voltar, vai acabar Vai, voltando. é. Mas, assim, naquele momento, é o momento dele se construir enquanto persona. Inclusive, muitos adolescentes que eu tenho, que eu atendo, que às vezes estão, na neurodivergência, é aonde começa a ser muito problemático. Às vezes é uma criança que foi uma criança TEA, né, do transtorno do espectro autista, muito tranquila, sem atraso de desenvolvimentos mais importantes, sem, com, né, inteligência preservada, não tem muitos conflitos na infância. Quando eles se tornam adolescentes, que é o momento deles se vincularem aos pares, e aí na infância você se vincula a par, muito por questões em comum, tipo: "Ah, estudo na mesma escola, fico amiguinho. Moro no mesmo bairro, no mesmo prédio, meu amiguinho". Na adolescência, para você fazer amizades, é mais complexo, você tem que ter, identificação. Não é só coisas incomuns, assim, ambientes comuns. E aí é aonde que às vezes essas crianças, esses adolescentes, estou dando o exemplo aqui dos autistas, vão ter muita dificuldade. Vão ter muita dificuldade na socialização, então é aonde que os conflitos vão começar a aparecer. Na adolescência, foram crianças que, apesar de serem neurodivergentes, não tiveram problemas, mas na adolescência começa, porque é o momento da ilha da família ficar menor e a ilha dos pares ficar maior. E aí é onde eles não conseguem ir para os pares, conversar com pessoas da mesma idade, e gera muito sofrimento para eles, muito. Querem fazer amigos e não sabem como. Então, assim, quando não acontece, traz sofrimento também. Então é importante quando os pais trazerem isso para a gente tranquilizá-los que
É bom que ele tenha muitos Uhum, amigos, isso diz que ele está dando conta de ele ainda deve estar se descobrindo, né, quem ele é, onde que ele vai, mas ele está dando conta de fazer isso é importante. uhum. O outro, intimidade versus isolamento, né, seria dos 18 aos 40, e a resultante amor e afiliação, que é que você colocou, esse Uhum, finalmente quando dá certo, né, já forma as estruturas, aqueles amigos que você vai ter ao longo do tempo, que você vai trabalhar, né, as principais dificuldades, você vai recorrer a essas pessoas, né. uhum, O sétimo, a generatividade versus estagnação, né, dos 40 aos 65, né. Aqui está produção e cuidado, que é aquele ápice profissional, geralmente a uhum, pessoa já atingiu ali, ela já está rendendo para o país, para a família, né? sim. E por fim, que ele coloca 65 até a morte, integridade e desespero, né? Aí vai depender de cada um, que a gente já começa a Sim. fazer uma reflexão, opa, tá chegando ao fim minha vida. O Será que que eu farei? fiz? Será que eu fiz o que Valeu a pena? Onde que eu investi minha energia, meus recursos, né? e viria a sabedoria, que é isso, que é para deixar conhecimento para quem está aí chegando, né? Vamos colocar assim, né? Sim. Eu acho bacana a teoria dele, eu acho válida, né? Mas igual a gente falou, é uma teoria e é difícil aplicar e não é nada Tem muitas estático, outras né? complementares a essa também, né, assim, sobre emoções, né, então cada um vai conseguir contribuir. Eu acho que contribui bastante, né, de pensar, mas é isso, a gente vai vendo, outras colocando ali, conseguindo contribuir também junto com essa. Sim. Bom, vamos começar já falando dos novos personagens, né? Que foi chegando, né? O Uhum, próprio diretor falou assim que ele tinha pensado, eu não lembro se é a culpa e mais dois, eu não lembro qual que ele falou que tava para colocar, mas aí o filme foi ficando extenso. complicado, extenso, e como é um filme infantil, ele estipulou 1 hora e meia, que não poderia estourar esse tempo, ele Uhum, resolveu dar uma enxugada, né? Mas a uhum. gente aborda um pouquinho também desses outros elementos que fariam Parte aí do parte, né? Bom, eu coloquei a primeira a inveja, eu vou deixar a ansiedade para o final, porque a gente, ótimo. né, acha que ela é mais importante, a que ela apareceu mais, a gente deixa para o final, né? Naquela roda das emoções, a inveja, né, seria uma mistura de raiva com tristeza, né? Uhum, É interessante a gente começar a pensar, né, nisso, a raiva e a tristeza juntos gerando a inveja, né? Eu trabalho num grupo que eu tenho, assim, eu gosto de separar, né, as definições, eu coloco uma distinção entre ciúme, cobiça e inveja, assim. Nem uhum, todo mundo concorda, mas assim, eu acho bacana. uhum, O ciúme seria aquele sentimento de exclusividade, né? Eu quero ser exclusivo ou o outro seria exclusivo para mim. Então, quando a gente fala assim, uhum, um irmão tá com ciúme do outro, é porque eu quero a minha mãe só para mim. Eu uhum, tô vendo a minha mãe com o outro ali, não, mas eu quero ela só para mim. uhum. É algo mais assim, manejável, vamos falar, né? Sim, sim. Dá para lidar um ciúme de casal. Ah, eu vi você conversando com o outro, né? O que que você tava Uhum, falando lá? Você tava uhum. rindo? Para mim A você a não a ri. sensação de eu não estou ali dentro do que está Eu acontecendo, tenho que estar né. sempre ali, né? Ou seja, um pouquinho Uhum, de maturidade ali, da gente ter aquela percepção, né? Estou falando já do adulto, né? Porque a criança está uhum, em construção, mas o adulto fala, não, a doutora Danusa, ela tem a vida profissional dela, né? Ela tem a vida uhum. dela. Eu que teria que estar com Colocar o limite, né, com a do minha que eu até integridade, né? onde Entender isso, né? Aí a uhum. gente começa a escutar aqueles termos de fulano me agrediu porque é ciumento. Aí eu, opa, não É, sei porque se aí é. entra num ciúme patológico, né. Sai desse ciúme que é essa maneira de querer estar com o outro, querer o outro só pra si, e entra numa coisa de achar que ele é sua posse e que não realmente ele Isso, não pode né? ter, que aí entra numa questão patológica. Eu deixo de ser um ser humano e viro um objeto, né? Exatamente. Então, peraí, não, né? Tá, minha garrafinha tá aqui, é minha. Se alguém pegar, eu vou ter que lavar ela, tal, né? Mas é uma Sim, garrafinha. Agora, o ser humano, a gente tem que ter essa noção, né? Que ele tem vida, que ele tem desejos, exatamente. sentimentos, né? A cobiça eu coloquei como querer ter o que o outro tenha, desejar, no caso, o objeto Uhum. que ele tem, eu coloco nesse sentido, né? Uhum. Cobiçar, enfim, alguma coisa que o outro tem.
E a Uhum. inveja, o que eu trabalho é se eu não consigo ser feliz, né, como o outro é, aí eu desejo que o outro seja infeliz como eu sou, né? Porque aí tem essa ideia da tristeza com a raiva, né? Eu estou Tá. triste, estou com raiva porque o outro está feliz, É, né? aí a raiva, a inveja, nem é do objeto, é da sensação que o outro tem ao ter o objeto, né? Que é aquela coisa que às vezes a criança um pouquinho tem, que é aquela coisa assim, o menino ganha um brinquedo e aí você: "Ah, eu quero esse brinquedo", e aí você dá o mesmo brinquedo para a criança: "Não, eu não quero esse, eu quero aquele", porque eu não quero na verdade o brinquedo, eu quero a sensação que o outro tem ao estar com o Uhum, brinquedo. Então é mais uma inveja da sensação do que ele está sentindo do que do objeto em si, né, uhum. a gente vê até um pouco dessa troca, assim, né, disso, né. A inveja e é um sentimento se a gente estava falando desconfortável de sentir a raiva, a ale a o medo, a inveja então é algo que é tão desconfortável que eu desconheço pessoas que dizem ter esse tipo, né, a gente É brinca isso, dos é 7 invejoso. pecados, é o pecado mais largado, Solitário, é a né? inveja, Ninguém. porque ninguém assume que é invejoso. Uhum. Eu não quero isso porque eu quero aquilo porque eu estou com inveja de você. E aí a gente usa até uns nomes para inveja boa e tal, mas assim, na verdade, poucas pessoas dão conta de dizer: "Eu estou com inveja, eu estou Uhum. morrendo de Uhum. inveja", e isso está porque se a emoção da raiva, do medo é desconfortável, imagina a emoção e essa é desconfortável e além disso é mal vista, né, é uma emoção muito mal vista, coitada da inveja. Eu achei ótimo que eles colocaram ela bonitinha lá e depois eu vi várias crianças vestidas de inveja, meio que até foi bom que deu uma colocada nela numa maneira um pouquinho mais, assim, lúdica, até para as pessoas começarem a fazer as pazes com a inveja, né. Eu acho que no primeiro filme foi muito bom que as crianças começaram a fazer as pazes com a tristeza, talvez o da inveja seja uma maneira, porque é uma emoção que ninguém se assume sentir. Que é difícil. Você colocou a questão do carrinho, né? Então, dois filhos, a mãe, é aniversário de um, dá o carrinho, ele tá super feliz. A criança, às vezes, a outra quebra o carrinho, mas não é por causa do carrinho, não. Não é o carrinho que é o É a problema. alegria do irmãozinho com aquele carrinho, né? Então, o irmãozinho tá lá Você chorando, pode dar o mesmo carrinho, ele assim, né, o carrinho igualzinho. "Não, não quero esse mas carrinho". você Eu deu só primeiro para ele, não, né? O outro exatamente. ganhou E aí primeiro. quebra o carrinho, porque aí tem que quebrar o carrinho. Né? Então é por isso que é um sentimento difícil, Talvez a né? cobiça seria isso, eu quero um pra mim também e vou Igual, aí ficar eu fico super feliz. feliz. É, a gente A tá inveja não, eu igual. não fico feliz, eu vou lá quebrar, porque eu não quero que ele tenha Que ele isso. seja feliz, né? Eu coloquei até o Caim e Abel, que a Bíblia cita, você já citou, né? O pecado capital, tem a ver com isso, né? É, de Leva a questões Esse e olha graves, só, o né? tanto que é malquisto, tá lá no Caim e Abel, não quero ser assim, né, não posso sentir inveja de maneira alguma. O próximo eu coloquei a vergonha, né? Tava grandão com narigão, né? Fica todo Eu achei escondidinho, ótima né? essa construção de personagem da vergonha, né, porque é isso, é um personagem enorme, que ele tampa a cabeça quando conversam com ele, e aí ele se vira, e aí aparece, O né, assim, aí cofre a calça fica baixa, e aí ele fica numa situação ou seja, você tenta tampar e você não dá destampa para esconder, ali, né? seu bumbum fica aparecendo, e aí então a situação fica pior ainda quando você tenta esconder. Eu achei, assim, muito boa a avaliação de como que eles fizeram da vergonha. E passa querendo passar despercebido, que ele não fala tal, mas ele foi importante ali, né? Ele ajudou a tristeza, né? Num Sim, e é determinado. muito importante essa coisa de ajudar a tristeza, porque é isso, às vezes você consegue e o que que é a importância de ter a vergonha, né, tem essa coisa no adolescente eles ficam, né, só traz desconforto, porque fica parecendo isso o filme inteiro, nossa, essa sensação essa emoção aqui só serve para me deixar desconfortável, ela não tem função nenhuma. Mas na verdade, é a vergonha, às vezes de um ato que você cometeu que não é tão legal, que te faz, às vezes, se redimir daquela Uhum, situação. uhum. É ela que te faz, né, você ter vergonha de algum ato que não é tão moralmente contra o que você pensa, o que você acha, ou os sentimentos que estão ali, e é isso que te faz redimir e ter uma atitude mais
mais interessante, uma atitude mais legal com o outro, né. Então, assim, Uhum, ela é muito importante, sim. né. Eu até coloquei, a gente tinha falado, né, que a culpa entraria, uma separação entre vergonha e culpa, né? Uma Uhum, tabelinha. Então, a vergonha, o foco está na pessoa como um todo, então por isso que uhum, aparece o personagem, né? E a culpa é no uhum. comportamento específico. Eu acho que a culpa apareceria, talvez na hora que a Riley pega o caderninho vermelho lá da Como uma coisa técnica, né? Ou na hora que ela machuca a amiga, na hora que ela tá jogando hóquei no sim, final. Então, aquele comportamento que eu tive, eu me sinto culpado por aquilo, né? para o comportamento mais específico, É, né. É porque a vergonha dá essa coisa mais inespecífica, tipo, eu só tô com vergonha, né, porque às vezes a gente fala: "Tá com vergonha de quê?" "Não sei, tô não com sabe, é um vergonha". tudo, né? Parece que é uma É algo mistura. todo específico que vem todo ali, realmente o que uma emoção é, né, ela só vem toda, eu não sei nem explicar. Uhum. O sentimento é isso, a gente se sente desvalorizado e impotente, no caso da vergonha, né? E a Uhum, culpa, o sentimento de que o comportamento que eu fiz foi inadequado, né? uhum, Como lidar com a vergonha? Trabalhar a autoimagem, né, o que que eu sou. Aí eu lembro muito daquela cena que a Alegria tenta colocar de novo o senso de si, né? Depois uhum, que ela fez aquela bagunça, a Riley, né? Roubou o sim. caderninho, machucou. Não coube mais, né? Porque ficava falando assim, eu sou boa, eu sou honesta. Não é mais, né? Não é. Aí a É vergonha porque o falou, senso de não, si não é só isso mais, né. modificou. Como assim, né? Eu fiz montoeira de coisa, como é que eu vou ser essa pessoa boa, hein? Teve que Uhum, ser criado outro senso de si complexo ali, né? uhum. E a culpa leva a reparar o dano, né? Então talvez viria assim, eu sinto culpa, depois o vergonha, né? Uma cascata assim, Talvez ou a vergonha primeiro pelo ato, uma coisa mais inespecífica, eu vou pensar o que que é e talvez a culpa foco, viria né? muito mais nessa coisa um pouco mais complexificada, pra entender exatamente o que que tem de errado naquela situação, e aí realmente se movimentar pra reparar o dano causado ali do que a gente fez, né, por que que você tá se sentindo tão culpado, né. Eu acho esse tema aqui um dos mais importantes para tratar a depressão, sabe? Para a gente separar, né? Tem gente que deprime porque cometeu um erro e acaba achando que ela toda é errada, né? Exatamente, né. Ela E às vezes esse erro é uma coisa muito inespecífica, né, porque onde que tá o manualzinho que tem que seguir, né. Muitas vezes eu falo: "Nossa, a culpa às vezes é uma coisa é uma sensação que é isso, se a gente puder reparar aquela situação, ótimo, mas muitas vezes não é isso, né, é uma culpa do tipo: "Não sou boa mãe", o que que é boa mãe, onde que tá isso, não sou boa o sou que é aquela coisa da 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 prefer... Riley, né, "Não sou boa o bastante", o que é ser bom o bastante? E aí é um senso de si também no início muito muito específico, né, muito difícil de ser seguido ao longo Não- da sua vida toda. Pois é. Você "Sou boa amiga", e aí no final que ela vai conseguindo falar: "Ah, sou boa amiga", e de vez em quando eu faço umas coisinhas assim. Eu sou eu sou boa bastante eu sou boa em rock, mas de vez em quando eu erro. Então assim, fica uma coisa muito mais, maleável para a vida nossa, né. Porque a culpa muitas vezes vem desses sensos que a gente cria, não um senso de si, mas um senso de realidade, de moral, que é inatingível, né, assim, e a depressão vem muito disso, né, quando a gente vai conversar com os pacientes, mas o que que não tá bom? "Não, eu sou péssima profissional, eu sou péssima mãe, sou péssima esposa, sou péssima filha, sou péssima", e aí é um péssimo, mas qual que é o padrão do bom? É uma coisa inatingível. E aí quando a gente começa a colocar pelo menos numa certa flexibilizar esse pensamento, né, com os pacientes, assim: "Olha, mas será? Você é boa mãe, tudo bem, você tá falando que não é boa mãe, mas você não fez isso, mas será que é fazer isso que se torna? Mas você fez isso", e a gente vai tentando flexibilizar, assim como lá na Riley, né, também, assim, ela vai tendo que, ora ela age bem com as amigas, ora ela não age bem com as amigas, e às vezes elas cometem umas situações que são meio vergonhosas, e é isso, né, porque é muito mais real e muito mais próximo do que a gente dá conta de fazer Uhum. enquanto ser humano, né. E o interessante, duas colocações, né? Por que que a Riley ficou com isso na cabeça, que ela é perfeita, né? Filha única, então a gente tem que pensar também na Uhum. criação. Boa E menina,
menina. né? Deve ter escutado isso muito da mãe, então isso a gente tem que ficar atento, né? Enfim, quem tem filho, né? A gente mostrar os dois lados, né? Você também erra, você não vai ser perfeito em tudo, Exatamente, né? não precisa, né, olha, e a gente cria esse senso de boa menina e a boa menina, que é a boa menina? Ela nunca pode expressar raiva, ela nunca pode, fazer uma coisa errada, porque senão ela então cria quase aquele senso de fraude, né, eu sou uma fraude, o dia que descobrirem que eu tenho esses pensamentos ruins sobre os outros, que eu sinto raiva, vão descobrir que eu não sou boa menina, então eu não sou boa o Uhum. bastante. Aquele segredo gigante que tá dentro lá, né? Que no final, quem ficou até o finalzinho, né, apareceu o que que era, né? Que O ela que que era o fez, segredo, né? exatamente. Mas olha só, assim, todo mundo: "Ai, que segredo bobo, né, é só isso". Mas o peso que isso é para uma menina que é a perfeita, que é boa o bastante, que é a boa menina, né. Uhum. Pra ela introjetar isso, colocar lá no fundo do tipo, tanto que ela achou que foi terrível. Então a régua moral dela é muito rígida também, né. Sim. E uma outra colocação é que ela consegue redescobrir isso sozinha, né? O filme, o que a gente está falando é de pacientes que procuram a gente vai estar com outro olhar de fora, né? Ali no filme mostra algo saudável, que ela foi, peraí, nossa, eu tô, É, e né? assim, saudável, rápido, né, porque parece que foi, mas o filme é um dia assim, 2 dias, né. É, Parecem que foi uma vida inteira. mas não é assim, isso que a gente quer Mas não é colocar. assim, Não isso é é. A importante, não é, gente. adolescência, Você não tem um start, assim, na sua vida, né. E muitas das pessoas vão precisar de ajuda mesmo, porque o mundo é complexo, né, assim. corrido, né? Essa E confusão, vamos né? falar, não foi de uma maneira tão fácil também, né, assim, tão fácil pra ela, é muito sofrida. Aquela Foi. crise de pânico dela, eu pensei: "Nossa, isso precisava de um apoio de algum profissional, de alguma coisa que não tá muito legal", né. Uhum. O próximo, o tédio, né? O Enui, né? O tédio. Uhum. O sentimento aqui já é sentimento, né? É bem mais complexo, porque o sentimento seria uma mistura de pensamento com emoção, seria É, algo uma bem mais emoção que fosse um complexo. pouco mais concreta, né, o a emo o pen o é aquilo que eu sinto meio instantaneamente, e aí o sentimento é uma quase como uma emoção complexa, né, que ela vai ficando um estado maior, assim, que é muito importante, assim, de ter. Então, o tédio seria um sentimento de desgosto ou aborrecimento que pode ser causado por uma espera ou pela falta de causas aparentes, né? Uhum. Optamos por uma vida corrida, telas, maratona, séries, né, para evitar o tédio, né? A gente não quer ter aquele momento assim Muito de. malquisto, né, ele é muito malquisto, o tédio, e ele tá lá no e é isso, né, assim, uma das críticas de uma coisa que eu vi foi, né, é engraçado, ela não tem a surpresa não existe, né, como emoção primária, e aí uma vida sem surpresas acaba virando uma vida meio Entediar. tediosa Aham, também, assim, sim, né. né? E o tédio eu acho uma emoção muito importante, um sentimento muito importante da gente falar, Aham, porque ele é realmente, hoje em dia, demonizado, ninguém pode sentir tédio, né, assim, eu estou entediada. E nós que tivemos uma infância não na era digital, fomos muito acostumados a sentir tédio e darmos conta de sentir uhum. tédio tipo, tolerar isso e fazer tédios criativos ou não, e ficar lá entediado, mas não nos angustiava tanto o tédio quanto angustia hoje em dia, assim, isso é uma coisa que eu tenho visto na clínica, assim, o tédio como muita angústia. E talvez as redes sociais, né, e os as telas mesmo, é tudo muito instantâneo, não tem essa coisa de esperar chegar sábado para ir ou alugar um filme, não, tem 1000 filmes à disposição. Você tem uma fila para esperar, você não precisa esperar na fila, você pode usar o celular e fazer um monte de coisas ali. Então, assim, realmente, quando eu não estou preenchido o tempo inteiro por informação, eu não dou conta dessa situação. Desse vazio, né? Porque é isso, né? E aí que vem, né, o preço, a desatenção, né? Muita gente Uhum. tem que estar sendo estimulada a todo tempo e para esse estímulo tem que aparecer um estímulo gigantesco, maior para me tirar desses outros aqui, né? Tem os que estão ali o tempo inteiro, então eu não aguento, né, assim, não ser estimulado. E a procrastinação, que é isso, assim, eu já estou fazendo tanta coisa, aquilo que eu Aquele ali realmente vai me demandar preciso. tanta coisa importante para eu fazer
você me demandar um nível de energia tão grande, eu não vou Que eu não pegar, não. tenho, não estou acostumado, né? Então eu até coloquei um estudo aqui da BBC, né? Por que que o tédio pode ser bom para o cérebro? Que é isso, né? A gente ganhar um tempo só com a gente ali no silêncio, desligar tudo e ficar um tempo, porque aí a gente vai começar a dar valor para os pequenos estímulos ali, ó. A gente vai querer fazer aquelas pequenas coisinhas ali A que gente vai importam, parar né? de ter o hiperestímulo, né? O nosso cérebro funciona como a gente tem o cérebro aqui funcionando, mas a gente tem eu sou péssima nessa analogia de computador, mas tem uma memóriazinha, acho que é a RAM que fala, né, que fica funcionando ali, no segundo plano, eh, e ela fica funcionando ali. Se a gente nunca desligar, esse segundo plano nunca vem ali com ideias, com coisas, com situações novas na nossa cabeça, né, a gente nunca vai ser estimulado. E nem é só para isso, né, porque a gente não precisa ter tédio criativo o tempo inteiro, mas para o cérebro parar de receber novas informações o tempo inteiro, isso é muito importante. A gente está Uhum. muito conectado, a gente está muito demandado todo o tempo. A questão dele usar controle remoto, né, o TED, porque ele É controla a ótimo. mesa, né, ele é o único que não precisa lá apertar um botão, quebrar uma Nem isso ele alavanca, não quer fazer, ele tá reclamando que não né? tem nada acontecendo, mas ele nem Ele se tá movimenta. deitado, né, aquela coisa, né? Então é uma caricatura nossa que você falou. A gente se joga no sofá, pega um controle Se remoto, o controle sumir, meu Deus do céu, quem sou eu? Não sei não nem ir é? lá ligar a televisão. Pois é, não precisa. Antigamente a gente tinha que ir lá rodar o botãozinho da televisão do Achar o antigamente. canal, Aquela esperar o horário do seu programa esperar, né? preferido. Porque não tinha isso. Era toda terça à tarde aquele programinha Perdeu, seu, perdeu, semana que vem você vê. né? Acabou, não tem isso, Não, e né? ele fica lá, e ele lânguido, né, eu não sei se é ele, se é ela, mas assim, lânguido, e e e e aí, assim, sem paciência, com aqueles bufos, assim, que às vezes já conversei com uns pais que falaram: "Ai, meu filho é exatamente aquela pessoa ali que fala". E eu acho engraçado que quando, o tédio se coloca na Riley, ela fica super interessante, aquela pessoa indiferente, tanto faz, assim, né, tanto faz, porque tô nem Sarcasmo, né? Aquela aí, tô questão nem lá. aí. Então, assim, como se fosse interessante o tempo inteiro, assim, né, esse tipo situação. O tédio é importante, né, para nós, mas, essa indiferença ali de a gente nem conseguir se comunicar por conta de tédio é muito, eh, é muito novo, né, para nós, assim, e às vezes traz mesmo muito sofrimento para os pais e para as outras, porque é isso, o adolescente não vai se movimentar, né, a gente também, mas é importante, né, uma emoção Uhum. importante ali na nossa vida. O equilíbrio. A nostalgia, né? Eu coloquei também para falar dela, né? Ah, Dar umas aparição ali, rapidinho, volta para dentro exatamente. da Não, 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 sala. não, 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 não tá tá na hora cedo, não, né. tá cedo, né? Aí eu coloquei a palavra nostalgia vem do grego, que significa o reencontro com a dor ou com o sofrimento, né? Que interessante, né? Uhum. Mas é um reencontro com os óculos rosa, né? Então a gente vê aquele passado que foi difícil, que foi duro, com um olhar de compaixão, de carinho, né? Falando, nossa, valeu a pena ter Inclusive de lutado, saudade, né. né? Que bom hoje que eu tô vendo com essa lucidez assim, que eu passei por aquilo e tô aqui, É. né? Que valeu a pena a luta, né? Eu acho que é até interessante essa parte de dizer, assim, que muitas das nossas memórias, e principalmente aquelas que causam muito sofrimento, é porque elas têm um alto grau de emoção envolvida quando, né, no primeiro filme mostra isso, quando uma emoção é envolvida numa memória, ela fica uma memória mais firme daquele acontecimento. Tanto é que nós temos aí os transtornos de estresse pós-traumáticos, que o quê? Aquela situação do trauma foi guardada na nossa memória junto com aquela emoção que a gente sentiu naquele momento. Se foi medo, é um medo intenso. Talvez a nostalgia seja conseguir ver estas memórias, essas situações, sem aquele peso daquela emoção intensa, daquele momento tão emotivo que a gente teve. Então ele vê com os olhos um pouco mais, eh, tranquilos, né, sem aquele brilhantismo da emoção que estava Uhum. todo guardado lá, né. E tem a questão assim, né? Que se a gente revive uma memória, a gente pode contaminar ela com outra emoção, né? Então, se tava 100% medo uma memória, a gente pode aos pouquinhos ir colocando uma Colocando outra cor, né?
E o tratamento é isso, né? Assim, E a basicamente. nostalgia é engraçado que as cenas que ela fala são cenas simples, né. Então, assim, ela olha lá com os olhinhos: "Ai, a gente estava aqui na sala de comando", tipo, não era nada demais acontecendo, e ela vendo com os olhos bem calorosos uma situação muito cotidiana. Talvez seja isso também que a gente passa com o passar dos nossos anos, né. Uhum, Tenha lembranças de coisas cotidianas, mas que eram importantes também, e não só daquelas memórias vívidas, intensas que a gente teve no uhum. passado, né. E que realmente é isso, né, das questões é ir modificando a emoção que estava lá vivenciada com ela. Talvez já é um prenúncio do Divertidamente 3 aí, que a gente vai ter, né? Quem sabe, né? Bom, chegamos na ansiedade, né? Que Ah, sim. é a protagonista, vamos dizer assim, pelo menos dá, sei lá, Uhum, 2/3 do filme, né? uhum, Ela é uma emoção complexa também, que a gente já falou que é uma mistura de medo e antecipação, né? Eu tenho uhum. medo do que virá, né? Eu tenho medo do que pode acontecer, então eu tenho que me preparar para isso acontecer de uma outra forma, né? Sim. E aí fica aquela constante preocupação só com o futuro, tentando evitar ou se preparar para situações adversas, né? A cena da mala é típica, né? Ela é aquela montoeira de mala, deve Vai ter, que tá frio, vai que tá calor, vai que tá né? Vai que é, a eu roupa achei suja, né? assim exatamente, a ansiedade é uma personagem que pra construção, né, ela tá toda disruptiva, um olhão, ela meio desengonçada, assim, e tem uma cara meio de maluca e uma coisa, assim, muito engraçada, uma personagem que tá com uma cara de: "Meu Deus, não tá bem essa pessoa aqui", que é um pouco da ansiedade. Achei ótimo colocarem ela, primeiro por um ponto, porque eu sempre, às vezes, tenho que lembrar isso para os pacientes, eu falar: "Sabia que todo mundo tem ansiedade? A ansiedade é uma coisa boa, importante", que ela começa sendo uma coisa muito boa. A gente precisa ter ansiedade, inclusive para nos preparar para situações. Então, a gente está aqui conversando, tem que ter ansiedade para eu estar aqui no horário que a gente combinou de conversar, para eu ler alguma coisa, para eu me preparar para essa conversa, para a gente fazer algumas situações. Então, assim, isso é importante eu ter ansiedade, senão eu não me preparo. Uma pessoa sem ansiedade também não vai ficar funcional, ela não vai conseguir ter essa preparação para as coisas importantes. Quando é que isso vira um problema? Quando é que isso começa a trazer angústia e sofrimento? Quando eu começo a me preparar não para as coisas que vão acontecer, porque no finalzinho do filme é ótimo, né, ela fala assim: "Amanhã nós temos prova de, espanhol". "Ah, então bora estudar". Ansiedade cumprindo um papel bom. Quando é que vira? Quando a gente começa a colocar situações na nossa cabeça que elas não provavelmente não vão acontecer. Então a gente começa a gastar uma energia na preparação de situações que muito provavelmente não vai acontecer. Eu adorei a cena da projeção, que ela projeta um monte. Eu quando converso com algum adolescente, ansioso, eu geralmente uso essa cena, eu falo: "Você lembra da cena da projeção, que ela projeta um monte de coisas que podem dar errado amanhã, para no caso de dar errado eu estar me preparada para isso", assim? E a gente isso é uma ilusão de controle que nós temos, né, eu fico brincando, a ansiedade anda junto com o controle, é eu querer me preparar ao máximo. Só que, primeiro, eu não sei se vai acontecer aquilo. A maioria das vezes não Segundo, acontece. Já tem não estudo, acontece. né? Esse Eu sempre falo isso: 97 a "Gente, a 3%. vida é muito mais, eh, Surpresa, básica, né? tem tantas surpresas do que a nossa imaginação". Na minha imaginação, eu posso imaginar que um dragão vai vir aqui me buscar. A realidade é mais tediosa, no geral. Não vai acontecer 1.000.000 daquelas coisas todas lá. Então, se você está gastando energia para pensar sobre situações que são difíceis, com uma ideia de que você vai estar se preparando para elas, eu falo, é a maneira mais, boba de gastar energia, né, assim, é a maneira mais inútil, porque geralmente é que horas que a gente fica pensando sobre isso? Porque durante o dia a gente não deixa o tédio tomar conta para vir a ansiedade, é à noite, igual no filme, na hora de dormir, que é uma maneira melhor de não resolver um problema, é ficar pensando nele de madrugada. Uhum. Tipo, amanhã tem um jogo de hóquei, né, como ela tinha lá, que é uma maneira melhor de eu não ir bem no jogo, é não dormir nada na noite anterior, pensando em todas as coisas que podem dar errado, Uhum. que é uma maneira melhor de eu realmente criar um problema, é eu ficar pensando em milhões de coisas que podem acontecer, e eu vou gastar uma energia em né, pra pensar em coisas, planos B, C, D, pra coisas que provavelmente não vão acontecer, e eu só vou ficar cansada mentalmente.
E provavelmente se acontecer alguma situação eu vou ter recursos, né, que é isso que a gente fala para os pacientes, se acontecer alguma situação adversa, você vai ter recursos para dar conta dela, né. O que que você pode fazer caso aconteça? Você pode, algumas situações não tem muito como a gente se preparar para elas, né. Então a gente fica criando uma falsa sensação de controle com a ansiedade, que é: se eu pensar muito em todos os problemas, eu vou estar preparado para ela. Que é isso que ela fala o tempo inteiro lá no a gente tem que ela não fala isso pra: "Nossa, eu quero o mal da Riley", não, ela fala: "A gente quer o bem, então vamos pensar em todos os problemas que aí a gente cria soluções para eles". Mas que maneira mais inútil de gastar nossa energia do que essa, pensando em 1000 problemas que muito provavelmente não vão acontecer? Uhum. Sim. E aí no outro dia tem outros problemas que acontecem, ela tem uma crise de ansiedade, porque aí ela já está super estressada, super angustiada, e aí realmente, né, não vai nem tão bem como ela poderia ter ido se ela tivesse ido tranquila e calma, né. Uhum. A gente pode pensar até na maturidade do próprio personagem, né? Porque a gente viu um ganho, a gente vai falar mais, né? Da alegria, o Uhum. nojo, né? Fazendo a leitura ali, ó, aquela expressão facial ali, tem uma Sim, coisa ali, ó, vamos, né? A própria raiva, ela conseguiu, em determinados momentos, se controlar em vez de explodir, transferir sim. energia para a alegria seguir em frente, motivar mesmo, né? Eu acho que agora a ansiedade, ela deu, né? A gente vai falar um pouquinho, mas já conseguiu captar a real função dela. Eu acho que cabe, Aham. né, essa discussão para quem está em casa sofrendo disso, amadurecer isso, né? Amadurecer essa questão, até onde a gente usa Uhum. cada personagem, né? É, porque a ansiedade é isso, ela é uma emoção válida, ela não está errada no filme, ela é Uhum, importante para a vida da Riley. A questão é que quando ela começa a dominar completamente, ela vira né, pode entrar até dentro dos transtornos ansiosos, aí sim vira uhum, um problema, né, aí sim sim. começa a trazer sofrimento, A né. Esse exclusividade, né, do personagem. Eu sim. coloquei até umas falas aqui, né? Nossa, tem muita energia, né, na hora que ela apareceu, né? Então a Sim, ansiedade é uma fonte de energia para a gente fazer é. as coisas, né? Nossa, deixa eu correr ali porque aí já dá certo, né? Sim. E é muito comum inclusive, né, falando de diagnósticos, que às vezes a pessoa: "Ah, eu tenho hiperatividade", ou às vezes ela tem, um transtorno ansioso, né, uma questão da ansiedade que está gerando um excesso de preocupação, e o excesso de pensamentos acelerados, né, não necessariamente uma coisa que vá para o físico, mas pode ser excesso que aí eu não consigo ter atenção em outra coisa, eu não consigo, né, não consigo nem prestar atenção em outras situações, porque eu estou extremamente focada naquilo ali que eu estou preocupada. Uhum, sim. Esse excesso de energia, às vezes, sendo uma coisa Que também meio que traz desconfortos, né, e é prejuízos. uma energia que não está sendo utilizada para algo efetivo, né? Uma resolução ali mesmo, né? Exatamente. Aí ela coloca, minha função é protegê-la das coisas que ela não pode ver, né? Interessante, né? Que a gente vai falar da diferença com medo, né? Sim, O sim, medo é algo que eu posso ver, né? Enfim, exatamente. Ele tem uma excesso de foco direção. no futuro, no que pode dar errado, né? Aí eu até coloquei aqui a diferença de perigo, medo e Uhum. ansiedade, né? É porque a ansiedade, geralmente, ela foca exatamente nas coisas que podem dar errado, que é isso, é a sua sensação de controle. Eu fico sempre falando para os pacientes: "Quem é que tem ansiedade no geral? São as pessoas que são boas funcionárias, são boas alunas, que têm uma grande preocupação". Porque a ansiedade tem um pouco disso, né, assim, quem vai ter um transtorno ansioso geralmente são as pessoas hiper preocupadas, não Uhum, são as que estão preocupadas com nada ou que tá tudo muito tranquilo. Não, vão ser as que vão ter muita preocupação, vão ser boas alunas, querem ser boas, funcionárias ou ter boas respostas, né, isso que vai acontecer. Começa como uma coisa boa e termina acabando trazendo algum prejuízo, né. sim. Eu coloquei uma distinção, né? Eu tô Uhum. lembrando aquele filme Depois da Terra, não sei se você assistiu, do Will Não. Smith com o filho, Sim. que ele, ele tem que. A nave cai e o personagem, o Will Smith, ele machuca a perna, e o filho tem que ir andando e Sim. dar um sinal. Ele fala, né? Olha, pro filho dele, o medo não existe, né? O filho toma um susto, como assim o medo, né? Ele fala, o perigo é real.
O planeta é perigoso, mas o medo é uma construção que você Uhum. vai fazer sobre esse perigo, né? Então, por exemplo, a faca é perigosa, né? Ela pode machucar, não vou colocar na mão de uma criança, tal. Mas a faca guardadinha ali, eu não preciso ter medo dela, tá ali dentro da Exatamente. gavetinha, né? Então é essa E criança distinção. pequena faz isso, né, porque a gente incute o medo do objeto e na verdade é da ação, é da Uhum, situação ali, né. exatamente, né? Aí tem a cena que o medo atua, né? Na hora que eles estão caindo, a alegria, ele grita assim, me agarra. Aí todo mundo agarra e ele puxa um paraquedas, né? Puf. Ou seja, Proteger. uma situação concreta, ele estava prevenido. Ali o pessoal, mas você tem paraquedas? Eu falei, ué, claro, vocês não têm, vocês que são doidos de não ter um paraquedas no dia a dia, né? Você imagina a Exatamente. gente, né? Então, essa que é a ideia desse medo. É algo que existe, né? Um sinal de alerta para uma resposta conhecida, né? Eu sei o que que é, eu tô com medo daquilo ali, né? Eu tô com medo da prova, tá? Como é que eu Exatamente. posso focar nisso? Estudando, né? Agora, se eu Uhum. fico ansioso, não, o que que vai cair? Nossa senhora, será que vai cair? Se vai cair aqui, eu me perco. Aí a Exatamente. ansiedade já Eu tenho entra. medo de atravessar uma rua escura numa situação e é importante que você tenha medo. Se é uma rua escura, numa rua deserta, numa situação potencialmente aversiva, é importante que você tenha medo, ele vai te proteger, que aí você vai olhar mais com mais cautela, você vai passar rápido, você vai agir de acordo com aquilo ali para se defender daquele perigo, né. Focando no presente, que essa que No é a ideia, presente. né? A ansiedade não, a ansiedade às vezes ela te paralisa ali, você começa a pensar um milhão de coisas e não atravessa a rua correndo e não, enfim, né? E nã Não pede e não pensa: ajuda. "Ai, tô com uma situação", né, assim, e muitas vezes, às vezes eu atendo adolescentes, eles falam: "Eu não sei o que que tá me deixando ansioso". Eles têm os sintomas físicos de um transtorno ansioso, de algum momento ali mais de pânico, e eles não conseguem perceber. "Não sei o que que naquela situação", e aí a gente vai lá: "Mas me lembra, qual momento que foi? O que que naquela situação ali", que é isso, né, gente, vamos pensar que nós evoluímos, que é isso que você falou, a gente evoluiu enquanto espécie, e tudo meio que sente para nossa proteção. Então, assim, realmente a pessoa que era mais ansiosa e preocupada num ambiente de selva, de perigos e de tudo aquilo ali, talvez ela sobrevivesse mais mesmo, Uhum. porque ela estava mais antenada olhando os perigos. Só que hoje nós não estamos numa situação de constante perigo à nossa vida. O que que nos gera essa sensação de que alguma coisa vai dar super errada e que eu estou em perigo de vida? É geralmente alguma coisa que eu estou pensando. E geralmente, quando é medo é isso, é uma rua deserta, pode ter um ladrão, pode acontecer situação, né. Quando é ansiedade, no geral, é alguma coisa, é uma interpretação que eu fiz, lá aquele nosso dos primeiros slides lá, é uma interpretação que eu fiz dessa realidade. Então eu estou no recreio, no intervalo da escola, e aí eu começo a ter um ataque de ansiedade. Por que que eu estou tendo um ataque de pânico na situação na escola? Não é um perigo, ninguém vai me bater ali, ou eu não estou com ameaça da vida. Por que que aquela situação me deixa em estado de alerta, tal como se eu estivesse na selva? O que naquela situação é que está me deixando? E aí, é isso, eu não sei o que que é. Ah, será que é porque você tem medo de ficar sozinho, de não ter amigos, de cair e as pessoas rirem de você ou de ninguém gostar de você? Não, né, aí a gente vai tentar descobrir um pouco o que que é. Mas é isso, ai não sei, eu sei que eu fui para o recreio e de repente comecei a ter uma crise de pânico, não sei o que que aconteceu. Então tem a ver muito mais com essa coisa que eu não delimito bem de onde que vem o meu medo. Eu só en o meu corpo só entra em estado de alerta, porque alguma coisa ali me remeteu a uma situação de perigo, de aversão, e aí meu corpo ligou o ala disparou o alarme do carro, né, que você usou aí de Uhum. referência. Disparou o alarme do carro. E nem era um sinal, né, de perigo, assim, um Uhum. alarme disparado. E aí um alarme disparado para coisas que, né, não são perigosas, ele vai descarregar o carro, vai acontecer coisa, eu vou sentir cansaço, eu vou ficar irritado, eu vou começar a não querer ir nos lugares, e aí começam várias questões quando tem um transtorno ansioso não tratado, né. Sim. É, prosseguindo, né? Até o primeiro filme que a gente falou, bem no comecinho lá do Divertidamente a alegria tenta dar um sumiço na tristeza, né? Fala, ó, essa aqui é a Isso. tristeza, já tentei dar um sumiço nela, jogou ela longe, ela sempre volta, né? E a gente pode Uhum. falar isso para qualquer emoção, né? Não tem como a Uhum. ansiedade a gente sumir com ela ali, né? É porque ela é E, importante, né.
E a alegria já no final do filme, ela percebe isso na hora que a ansiedade está lá louca, ela tendo a crise de ansiedade, né, mexendo nos controles lá sem parar. Ela tenta segurar e acalmar ali aquele momento, né? Uhum, Então a frase que eu coloquei é que a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, né? Dar uhum, voz para elas, para dar uma descarregada, saber uhum. usar cada uma nos momentos adequados. Não tem jeito, né? Assim, de Não tem como acabar. falar: "Olha, não fique ansioso". Os pacientes sempre falam a frase que eu mais detesto é alguém falar: "Ai, é só não ficar ansioso". É só, Ele: "Ah, como é que faz para né? não É ficar só não ficar ansioso?". triste, é só não ficar com É raiva, é só só não não ficar com ficar, medo, né. Então, né? assim, não é assim, não é tão simples, né. E realmente você colocou aí, aprender a lidar é muito importante, porque às vezes a gente fica: "Ai, não quero pensar nisso, não quero pensar". A gente está brigando com aquela emoção, a gente está brigando com aquele sentimento, não adianta. Isso não vai resolver, porque ele não vai passar. Então, às vezes, é a gente deixar que ele venha e deixar que ele passe também, né, é uma Uhum. maneira. E claro, se tiver muito incômodo, né, sempre procurar um profissional, mas às vezes a ideia é essa, a ansiedade vai vir, porque ela tem uma função. Aí eu vou contemporizar. Não, mas a situação não é perigosa, eu tô aqui, tô com meus amigos, eu consigo, eu vou respirar, eu vou me acalmar, depois eu vou. A gente achar maneiras de lidar com ela, né, de acalmá-la também, como você Estratégias, né? estratégias. O filme cita, né, bem no finalzinho, né, tem uma hora que o pai fica ansioso, né, a ansiedade aparece na cabeça dele. Não, calma aí, põe um jogo de futebol, né, numa projeção e a ansiedade fica lá distraída, né? É ótimo, né, E que como que o pai a faz mãe até com uma chá, coisa, a mãe e o pai ficam: "Ai meu Deus". e a mãe coloca um chazinho e fala, não, mas vai dar certo, aí a ansiedade distrai. E aí a Riley tem também, né, uma cena que, ó, tem uma prova, aí eles É, arrumaram uma cadeira que faz cadeira. massagem, ela na ansiedade senta, dá um chazinho para ela, aquelas coisinhas, ela fica no cantinho ali. Ela é escutada, mas não, Pra calma, dizer no dos seu temores, né, que ela momento. fala é ótimo, né, que ela fala assim: "Ah, e se a gente não passar na faculdade?". Ela: "Calma, não a preocupação agora não é a faculdade, nós estamos aqui, né, entrando no ensino médio ainda, então Vamos, não se preocupa com né? isso não". Vamos com calma, né? Não quer dizer que a gente não vai passar, né, tudo bem, vamos estudar para amanhã, mas não quer dizer que nós não vamos passar na ansiedade, porque normalmente isso é um ponto importante, a pessoa traz ali: "Ah, estou com medo dessa prova, estou ansiosa", mas tá bom, é com a prova mesmo que você está preocupado? Não, porque aí se eu for mal nessa prova, meu pai vai brigar comigo, e aí ele não vai gostar de mim, e aí eu vou ficar sozinho, e aí eu não vou para faculdade, e aí eu não vou para faculdade, eu não vou ter emprego, e meus amigos então assim, no fim ele tá pensando é no caos, não é na prova. Então o medo dele não é da prova, é do caos. E o caos não está instaurado. Não quer dizer que você não foi bem na prova de espanhol, que você não vai para a faculdade, né, como lá na Riley. É uma coisa não é tão ligada à outra, só que a Uhum. gente automaticamente faz essa vinculação de uma coisa ligando na outra, e no fim a gente está com medo do fim do mundo, e só por conta de uma prova. Então, assim, não é bem assim. Às vezes a gente se escutar, por que que eu estou tão preocupada com essa situação dessa prova? Ah, é porque eu preciso estudar, eu preciso de umas notas? Ok. Não, mas é porque se eu não for bem na prova, significa que eu não sou bom bastante, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí vai crescendo, aí não faz sentido, né, não é assim que Uhum. a vida é. Essa é uma prova, só significa que você não foi bem nessa prova. Não ir bem nessa prova só significa isso, mais nada, né, as outras coisas todas, você que tá criando e aumentando com a sua cabeça, né. Aham. E eu coloquei o último slide, né, para a gente poder Uhum, falar de estratégias que a gente poderia ter para poder lidar, né, com a uhum. ansiedade. Já tem os clichês que a gente sempre fala, mas ninguém nunca escuta, da alimentação saudável, da atividade física, né? Assim, eu acho que o Isso. próximo vídeo que eu vou fazer vai ser falando a ciência por trás disso. Que é o que eu Eu acho que acho talvez, né, quando a gente falar mesmo, ó, é isso, talvez a É que pessoa. fica parecendo que é o batido, né, mas assim, soubesse o tanto que é importante esse pilar de alimentação saudável, da gente ter, né, assim, não tem pílula mágica. Nós somos, eu adoro, somos uma plantinha com emoções complexas, nós precisamos de cuidado, nós precisamos de comer bem, nós precisamos de fazer exercício, a gente precisa de ter uma vida, né, assim, com mais, hobbies, com mais coisas boas, saudáveis, a gente precisa diminuir o consumo de álcool na nossa vida, a gente precisa beber menos café. Nós precisamos ter hábitos saudáveis bons, né, assim, isso é Uhum. importante. Coisas que nos façam bem. Tem que, né, quem está em casa, tenta, faz o teste, né, vocês vão ver né, que tem
tem efeitos positivos essa E não tem mudança, pílula mágica, né? né? Mas só para a gente finalizar, acho que uma coisa que chamou atenção na hora que ela estava tendo a crise de pânico, né? Que ela foi expulsa, ela estava lá, ela começa a perceber os sentidos, né? Aquela cena, a respiração, ela sente que está sentada, ela começa a escutar o som do agora ali, né? Que me remeteu, né? A atenção plena, que é uma prática de meditação, né? Que tem evidência científica, né, Danusa, assim, de efeitos benéficos, e a gente não tem esse costume, né, de dedicar um tempo a É. isso, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, que é muito importante, né? A atenção plena vem dessa coisa, né, de estar no momento presente. Por que é a ansiedade? É isso, né? Não é a prova que eu estou fazendo que está me deixando ansiosa. É eu pensar que eu não vou ter prova, daí eu vou ter que bombardeando, e aí eu não vou ter amigos. Ou seja, meu pensamento vai para o futuro, e aí eu já não estou sofrendo pela prova, estou sofrendo pelo futuro que eu estou imaginando. E a atenção plena é falar assim: olha, volta aqui, mente. Veja o seu momento presente, não tem nada aqui que está te colocando numa situação perigosa. Não tem um momento aqui que está te colocando numa situação de risco. Volte e consiga perceber esse ambiente. A nossa mente não consegue estar calma e agitada ao mesmo tempo, então ela escolhe uma. Se você consegue focar no cheiro que você está sentindo agora, ou no calor que você está sentindo, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que é: não tem perigo aqui. Eu estou cheirando a florzinha, né, que nem a gente fala com criança. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Você tá cheirando uma florzinha, então não tem um leão querendo te atacar aqui. Então o cérebro pode se acalmar. Então é um pouco da gente fazer isso, né, de trazer a sua mente, que é essa coisa que está ansiosa, preocupada com o futuro, para o momento presente. Muitos pacientes falam assim: eu não consigo meditar, porque meu cérebro não acalma, e aí fica. Então eu sempre falo muito para eles de vir para o momento presente, prestar atenção no que você está fazendo. Então, por exemplo, na hora de tomar banho, pensar no tomar banho e sentir o momento do tomar banho. Eu falo do tomar banho, que é o momento que você mexe com água, sentir o cheiro de shampoo, sentir a textura da esponja passando na pele, prestar atenção nisso. Se o seu pensamento devagar, volta, não tem problema nenhum, volta. Ah, viajei, pensei no boleto. Não é para pensar no boleto. Volta para a textura, volta para o cheiro da água, volta. Às vezes a pessoa toma banho e se você perguntar para ela que cheiro que tinha seu shampoo, ou o seu shampoo, né, seu sabonete era tinha algum cheiro? Não sei, não prestei atenção. Não sabe se fez isso, não sabe se lavou o cabelo e passou. Nossa, não sei, não prestei atenção. Então a gente não presta atenção naquilo ali que está fazendo, Eu, a gente está com a cabeça em outro momento. Então, assim, uhum. usar estes momentos, já que ainda não consegue, às vezes, fazer uma meditação, parar, usar os momentos. Está lavando a mão? Presta atenção em não lavar a mão. Sente a água caindo na mão, sente o sabão fazendo, sente a espuma. Tira aqueles minutinhos, não pense no banheiro. Isso acostuma o seu cérebro a se tranquilizar, porque a gente está sempre no instantâneo, no rápido, no automático ali, nas coisas que vão demandar. E às vezes esses momentos podem ser um momento de de ensinar o seu cérebro a se acalmar, né, assim, o mindfulness é muito mais né, assim, intenso, tem várias técnicas, mas a gente fazer esses pequenos treinamentos no nosso dia a dia pode ajudar bastante o nosso Uhum. cérebro a se acalmar. Sim. Qualquer momento, né? Agora você falou, a gente tá às vezes almoçando. O que que você comeu? Nossa, não sei, que eu tava no "Estava celular, bom eu a tava. batata?" Não Não sei. sei, né? Eu não sei a cor da comida, não sei a quantidade, não sei o gosto, não sei o cheiro, não sei com quem eu tava, quantas pessoas estavam comigo. Não sei nada, né? Não sei se eu demorei 5 minutos ou meia hora para almoçar. É isso, eu até coloquei os três pilares, né? Que é essa intenção ou propósito. Então, por exemplo, a partir de hoje eu vou me sentar para jantar, almoçar, e eu vou prestar atenção nisso, no gosto, eu vou levar tanto tempo, eu vou saber informar hoje o que eu comi, o gosto, né? Eu vou focar no presente, a minha consciência vai estar aqui, e uma atitude de não julgamento, né? É, Que é se seu falar se é cérebro bom, se é devagar, você ruim. volta para cá também. Exatamente, né? Então são os três pilares, não é nada Não é nada transcen místico, eu sempre falo isso, não é nada transcendental, gente, é... é só você voltar para o que você está fazendo, que na verdade, né, Leandro, não é mentira a gente falar para o cérebro que o momento é esse, porque a gente só tem este momento, e é este mesmo.
esse momento que nós 2 estamos aqui conversando e que a pessoa está vendo o vídeo, é esse momento que a gente tem na Uhum. vida. Então é nele que você tem que prestar atenção, não é no boleto, ou naquele briga que você teve ontem, ou no boleto que você tem para vencer amanhã, porque isso gera no seu cérebro uma sensação de estresse contínuo, que você está sempre num perigo eminente, por isso as crises de ansiedade, porque a ansiedade não é para avisar que tem um perigo, alguma situação que é aversiva. Se você estiver sempre preocupado, e é lógico que a gente entende que a vida tem preocupações que a gente tem que colocá-las, mas se você estiver com um estado de urgência o tempo inteiro, nem saber diferenciar o que eu tenho que resolver agora do que eu tenho que resolver daqui a pouco que dá para esperar, eu não consigo, porque eu estou sempre no estado de urgência e de uma demanda sem fim que eu não consigo resolver nada. Uhum. Sim. Uai, Danusa, eu acho que a gente falou praticamente tudo que a gente tinha programado, né? Sim, E quem estiver passando por algum sofrimento mais intenso, aí a gente sempre orienta a procurar ajuda sim, profissional, né? Eu acho que é. a ansiedade não é fácil o tratamento, mas é possível e é dos transtornos que a gente tem Mais uma, estudos, mas evidências, né, o percentual de melhoras mesmo, né? A com qualidade de certeza. vida do paciente melhora muito, assim, quando ele aprende e depois flui, né? É, Nem, quando nem, ele aprende a aceitar, quando ele aprende que tem um problema, que isso não é, né, assim, é isso, nós estamos falando da ansiedade aqui, como no filme, que é uma emoção normal, ok. E quando é que é um problema? Quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Quando ao invés dela avisar da minha prova de amanhã para eu estudar, ela começa a me dar crise de pânico, porque só de lembrar do ver um caderno eu começo a ter crise de pânico. Ou quando eu começo a parar de evitar de ir em lugares, porque quando eu vejo pessoas me dão crise de pânico, me dá uma sensação de angústia, e eu não consigo mais me relacionar e eu começo a não a só pensar nessa preocupação e eu não consigo fazer sobre elas. Então é isso, assim, na saúde mental a gente tem às vezes alguma uma assim, uma questão de: "Ah, isso é comum da minha vida cotidiana, eu sou assim, e isso é um adoecimento", é muito no que traz sofrimento. Você pode ser uma pessoa preocupada e gostar das coisas muito certinhas, mas se isso estiver atrapalhando sua vida, trazendo sofrimento, deixando que você não durma bem, não coma bem, não perca a vontade de fazer as coisas que você gosta, isso já diz que talvez algo nesse sentimento que é nessa emoção que é comum, normal, cotidiana e benéfica, começou a ficar extenso demais e a trazer sofrimentos. Uhum. Então eu acho que é isso, né? A gente já abordou bastante, né? Eu queria te agradecer mais uma vez, né, por ter participado, ter contribuído, né? Eu que agradeço o convite, Leandro, sempre estou por aqui, pode me chamar para conversar esses Aham, temas, ainda é. mais desse filme tão ótimo, né. Vamos ver se a gente acha mais alguns filmes dessa parte que você atua e a gente senta para poder Sim, gravar, né? sim, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, todo mundo que assiste, vejam o filme 1, né, a nossa conversa do filme 1 também, se não tiver visto, e um convite para todo mundo que ainda não viu também o filme, ver de Ver de novo, novo. ou se ver, né, e quem viu depois da nossa conversa aqui, ver de novo, pensar, traçar alguns detalhes, às vezes comentar sobre alguma coisa que Uhum, percebeu aqui nos comentários, né, Leandro? sim. Tudo isso. Até mais, Danusa, então. Obrigadão, viu? Até mais, Tchau, pessoal tchau, de Leandro. casa. Tchau.